Olá pessoal, nessa nossa série nós vamos falar aí sobre a figura do empregado público, os efeitos da PEC 103 em relação ao empregado público, chamada reforma da Previdência, a existência ou não do vínculo empregatício, suas verbas, plano de desligamento voluntário, os efeitos disso no contrato de trabalho, e nós faremos vídeos sequenciais toda segunda e quarta-feira às 19 horas. Então gravem aí, 19 horas, todas as segundas-feiras e quartas-feiras a gente vai lançar um vídeo sobre isso. O primeiro que a gente vai colocar agora vai ser a discussão sobre a existência de estabilidade ou não do empregado público no seu emprego, apesar de ter sido aprovado por concurso público. Essa questão é bem delicada. A gente tem que entender alguns conceitos. Primeira diferença entre garantia de emprego e estabilidade. Estabilidade é uma espécie de garantia de emprego. Quando eu sou estável, eu estou realmente blindado contra as possibilidades de dispensa do empregador. Quando eu tenho apenas garantia, pode ser que a minha garantia tenha furos, tenha janelas, tá? Então, o servidor público regido pela 8.112, pela Lei 8.112 ou outros estatutos, ele é estável. Ele não pode ser dispensado a não ser por o cometimento de uma falta grave, apurada em processo administrativo. O empregado público não é estável. O empregado público, nos termos da súmula 390 do Tribunal Superior do Trabalho, ele pode vir a ser dispensado sim. Qual é a diferença? A diferença é que ele não tem um telhado tão frágil quanto o de um empregado de uma iniciativa privada, mas também não tem uma laje tão espessa quanto um servidor público estatutário. Ele está ali a meio de caminho. Ele não é estável, mas ele tem garantia. Que garantia é esta? A garantia da necessidade de motivação do ato de dispensa. Para que o empregado público venha a ser dispensado, o gestor da coisa pública tem que declinar, tem que dizer um porquê desta dispensa. É um motivo econômico? É um motivo técnico? É um motivo financeiro? Ou até mesmo um motivo disciplinar? O que seria um motivo econômico? Motivo conjuntural do país inteiro. O que seria um motivo financeiro? Motivo interno da empresa, finanças da empresa. O que seria um motivo técnico? Uma extinção de um cargo, uma extinção de um posto, uma extinção de uma atividade, né? Ou até mesmo um desenvolvimento incipiente do próprio empregado público. Isso motivaria um ato de dispensa. É dizer, ele pode ser dispensado, mas ele não pode ser sumariamente dispensado. Tem que existir uma motivação. Isso aí, Hugo, é tranquilo, é inconteste? É nada. No próprio âmbito da Justiça do Trabalho, o posicionamento é o contrário, que o empregado público pode ser dispensado sem necessidade de motivação. É o que diz a mesma súmula 390, combinado com a OJ, Orientação Jurisprudencial 247 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o quê? Que somente os empregados públicos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos precisam ter motivação para ser mandado embora, porque o seu decreto criador assim prevê. As demais empresas públicas não precisariam motivar o seu ato. Esse é o posicionamento da Justiça do Trabalho, mas não é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele já se inclina no sentido de dizer que é necessário sim motivar o ato de dispensa, ou seja, para que o empregado público seja desligado, tem que ter um motivo impessoal e objetivo que sustente esse desligamento. Isso hoje está em fase de julgamento de um outro recurso, onde provavelmente haverá uma divisão nesse fundamento. Se for empresa pública que exerça atividade dependente, exercendo monopólio naquela atividade, ele terá sim que motivar o seu ato. Se for empregado público de uma empresa pública ou de sociedade de economia mista que esteja em regime concorrencial, como por exemplo uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, que concorre com bancos privados, a necessidade de dispensa, de motivação na dispensa,
tende a não existir. Ou seja, resumindo o que se disse até agora. 1. Empregados públicos têm garantia de emprego? Tem. 2. Empregados públicos têm estabilidade no emprego? Não. Empregado público é regido pela CLT, ok? Então ele não tem estabilidade, tem apenas garantia. Que garantia é essa? A necessidade de motivação de sua dispensa, tá? Tem que ter um motivo técnico, econômico, financeiro ou até mesmo disciplinar. Tá, Hugo, e o que isso revela de importante? Revela de importante que se você for dispensado sem uma motivação, você tem direito de pedir a sua reintegração, nulidade daquele processo de dispensa e a sua reintegração ao vínculo empregatício. Há chances disso ocorrer, tá? Então, no nosso primeiro vídeo da série, eu preciso debater, eu preciso demonstrar aos senhores onde vocês estão. Vocês estão em um cenário de proteção relativa e não de proteção absoluta. Isso vai pautar a decisão dos senhores, como vocês verão em próximos vídeos, para aderir a programa de desligamento voluntário, para ter sucesso ou não em um processo de reintegração em caso de dispensa ou iminência de dispensa. Ok? Por hora eu me mantenho por aqui. Forte abraço.